Hello, good morning to everyone. Welcome to my channel. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Thales e esse é o meu canal sobre o ensino do inglês. I cover topics ranging from basic to advanced. Eu cubro do básico até o avançado. E atualmente temos 4 playlists ativas no canal. 2 de gramática e 2 de vocabulário. Basic Grammar, gramática nível básico, e Intermediate Advanced Grammar, gramática intermediário avançado, né? Então, básico, intermediário avançado. A gramática nível básico contém explicações em português e a Intermediate Advanced é inteiramente em inglês. Vocabulary, Basic Vocab, vocabulário nível básico, e Advanced Idioms / Vocab, e expressões idiomáticas nível avançado e também vocabulário. Da mesma forma que a gramática, vocabulário nível básico em português e intermediário avançado ou expressões idiomáticas nível avançado inteiramente em inglês. Before we begin, subscribe to my channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com seus amigos. É um canal com conteúdo 100% gratuito e já temos mais de 500 vídeos carregados no meu canal. Quase todo dia eu faço gravação de vídeos, right? So, hit the notification bell to get the latest updates. Ative o sininho da notificação para receber atualizações. Give the thumbs up if you enjoy the content from my videos. Dê um joinha. And let's go, let's get into it. Hoje nós vamos começar a estudar o verbo lead, tá? Que é o verbo liderar, conduzir, né? O passado dele é led. E o particípio passado também é led, né? Então é um verbo irregular, o passado dele não se dá acrescentando ed, né? Como nós estudamos lá nos vídeos da gramática. Alright? Só lembrando, os vídeos da gramática nível básico, eu já gravei todos os vídeos, tá? Então tem um curso inteiro de gramática já disponível e o Intermediate Advanced já tem mais de 230 vídeos, também tem bastante conteúdo. Let's see the first example using the word lead. Vamos ver o primeiro exemplo. Who will be leading the inquiry into the accident? Né? Então, nós temos uma pergunta aqui no futuro, né? Na verdade, a gente chama esse tempo verbal aqui de futuro contínuo, que é o will mais be, mais o verbo principal acrescido de ing, né? Who will be leading? Ou seja, quem estará, né? Will be, quem estará liderando a investigação ou as investigações sobre o acidente. Who will be leading the inquiry? Aqui eu risquei, né? Porque eu ia escrever about. Né? Depois eu fui ver o exemplo é into. Inquiry into the accident. Né? Dependendo do contexto, você pode até usar o about. Eu não acredito que seja errado, não. Mas o exemplo, ele tem a palavra, a preposição into, que ele dá uma ideia de movimento, né? Quando você junta in mais to, ele dá uma ideia de dinâmico, né? Ou seja, quem liderará, quem estará liderando as investigações sobre o acidente ou, né, por dentro no detalhe do acidente que aconteceu, alright? Essa questão de uso de preposições, ela é bem polêmica, porque tem casos e casos. Tem caso que você pode usar mais de uma preposição, tem caso que você não pode. Então, assim, a melhor forma de aprender o uso de preposições é pelos exemplos, né? Então, por isso que eu coloquei a preposição into aqui. The next example, the opposition leader led a very forceful attack on the government in parliament this morning. Então, aqui nós temos o líder da oposição. Aqui nós temos uma palavrinha derivada do verbo lead, que é o substantivo leader, que é líder em inglês, né? Então, o líder da oposição. Eu acrescentei aqui o sufixo er,
e eu transformei esse verbo em um substantivo. É igual speak, speaker, né? A pessoa que vai falar. Who is the speaker? Lead, leader. Teach, teacher, né? Verbo ensinar. Teach, lecionar, ensinar. Você acrescenta o sufixo er, ele se torna um substantivo. The opposition leader led a very forceful attack. Então, o líder da oposição liderou, né? Conduziu. Aqui é o passado simples, como eu falei, um passado irregular. A very forceful attack. Um ataque, né? Um ataque muito forçoso, né? Forceful, ou seja, conduzido pela força. Aqui é um adjetivo, tá? Eu adjetivei a palavra force, que é um substantivo, usando o prefixo, aliás, o sufixo ful. É igual wonderful. Você tem a palavra wonder, maravilha, em inglês, e wonderful, maravilhoso. Então, forceful é pela força, né? Feito de uma forma forçosa. On the government in parliament this morning. Então, é um ataque agressivo, muito forçoso, ou com muita força, né? Pela força, no governo, no parlamento esta manhã. Então, o ataque ele foi direcionado ao governo, right? A very forceful attack on the government. Um ataque ao governo no parlamento esta manhã, alright? Importante notar aqui o uso das preposições. Aqui o on está dizendo a quem ou a que entidade foi direcionado o ataque. E aqui ele está dizendo em que contexto, em que local, em que situação, no caso, no parlamento. The next example. The Lions are leading the Hawks 28-9. Aqui é uma situação de esporte, né? Aqui eu estou dizendo que os Lions estão liderando o placar, né? Sobre os Hawks, 28-9, alright? Então, se você quer dizer que está ganhando de 28-9 ou está liderando de 28-9, você vai dizer leading. They are leading. Who is leading the game? Quem está ganhando, quem está liderando o jogo, alright? The next example. It's worrying that such a prominent politician is so easily led. It's worrying. Worrying é preocupante, tá? Aqui é um adjetivo formado pelo sufixo ing, né? ing nem sempre quer dizer tempo contínuo, né? Quando nós primeiro estudamos o sufixo ing, ele é nesse contexto, né? Passado, presente contínuo, né? Eu falo assim, I am studying, I am sleeping, mas não é o caso. Aqui é preocupante, é um adjetivo. Pode usar também worrisome, é uma outra palavra derivada. Então tem várias formas de você derivar uma palavra. Você muda, às vezes, a classe gramatical, muda o significado, mas ela vem do mesmo radical, né? Ela é a derivada de uma mesma palavra e acaba ampliando o seu repertório vocabular. It's worrying that such a prominent politician, então é preocupante que um político tão prominente, né, tão importante, tão conhecido, tão prominent, has the following meanings. Prominent tem os significados. Well known, bem conhecido, or important, ou importante. E such a ou such an serve para reforçar. Ele enfatiza o significado desse adjetivo porque fala assim, ó, é preocupante que um político tão importante, né? Então, ele tem esse significado. Is so easily led. Então, é preocupante que um político tão relevante, né, tão prominente, seja tão facilmente conduzido. Aqui tem um sentido um sentido ruim, tá, gente? So easily led, tão facilmente manipulado, tão facilmente influenciado, tá? Então, led aqui, ele teria mais esse sentido de influenciação.
And it has a negative meaning, né? Que tem um significado negativo, porque você vai causar ou vai provocar que alguém faça alguma coisa geralmente ruim ou com um impacto negativo. The next example. I don't know the way. Eu não sei o caminho, né? Então essa aqui é a tradução. Eu não sei o caminho, uma frase no presente. So you had better lead, ou you'd better lead. Então, é melhor você conduzir, é melhor você liderar, ou você deveria liderar. O que significa had better? Had better tem o mesmo sentido do verbo should, tá? You had better lead, ou seja, você deveria liderar. Tem o sentido de recomendação, né? Had better ou should. E tem também um verbo, né, que nós estudamos, would rather. Conhecem o verbo would rather? Que é prefer. I would rather eat meat today. Eu preferiria comer carne hoje. Então, would rather tem o mesmo significado de prefer, né? Eu lembrei porque quando eu estudava essas combinações verbais, eu estudava praticamente juntos, né? Então, eu lembrei dessa situação. Então, you had better ou you'd better lead, aqui traduzindo seria até, é melhor você liderar, é melhor você ir na frente. Liderar aqui no sentido é ir na frente, né? Porque eu não sei o caminho. I don't know the way, but you do. Você conhece o caminho. So, go ahead, you had better lead, you'd better lead. Ou seja, vá na frente. É melhor que você vá na frente, porque você conhece o caminho. The next example. The local youth band... Aqui tá junto, tá, gente? The local youth band led the parade last Sunday. Então, a banda local, né? A banda jovem local. Youth, juventude, né? Em inglês, né? A banda jovem local liderou ou conduziu, né, foi na frente, né, do desfile no último domingo. Aqui tem o sentido de ir na frente, de ir na dianteira, né? You have a parade, você tem um desfile e essa banda local, ela vai lá na frente, right? The local youth band led the parade last Sunday. And last but not least, o último exemplo, the waiter led us through... Gente, eu acho que eu escrevi o exemplo errado. Tá vendo? O exemplo tá errado, gente. Deixa eu reformular. Eu peguei um exemplo e picotei de um exemplo pro outro, tá? É the waiter led us to our table. Tá? O exemplo correto é esse. O garçom, né? O garçonete, o garçom nos levou, né? Led us, nos conduziu até a nossa mesa. The waiter led us to our table. E o outro exemplo que eu acabei embolando, né? Na hora que eu estava copiando, our guide led us through the mountains. Aí eu comecei a copiar aqui, ó, né? The waiter led us e peguei o final do exemplo, né? Então, the waiter led us to our table, né? O garçom, a garçonete nos levou até a nossa mesa. É um substantivo invariável, né? Tanto masculino como feminino. É igual a outros substantivos como teacher, que é professor, professora, né? Waiter, doctor. Então, em geral, não tem variação de gênero. Our guide led us through the mountains. Então, o nosso guia, né, guia turístico ou guia, porque a gente não sabe andar nos locais, então temos um guia. Our guide led us through the mountains. Ou seja, nos levou, nos guiou, né, nos conduziu através das montanhas. Alright? Through, que é o adjetivo, o pronome, a preposição, perdão. It's a preposition, right? Through. Você tem through, throughout, né? Tem outras derivações.
Mas não confundir com outras palavrinhas também, né? Que você tem o verbo thought, você tem though, apesar de, even though, apesar de também, tem o seguinte, mesmo apesar disso, diante disso, tem o verbo, você tem a preposição through, it's a preposition. Você tem o verbo thought, thought, o verbo eu achei ou eu pensei, e também pode ser um substantivo significando pensamentos, né? I thought, I have you in my thoughts. Eu tenho você em meus pensamentos, né? Então, even though, through. Então, through é uma preposição, right? Our guide led us through the mountains. Então é isso, gente. Não acabamos a explicação do verbo lead. Tem mais exemplos, muito mais exemplos. E vamos explorar os significados nos próximos vídeos, alright? See you next time. Bye bye. Até a próxima.